Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abre essa Bíblia comigo, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deus fiel, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: "Ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra." E então entrou Naamã e notificou ao seu senhor o rei, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel." Então disse o rei da Síria: "Vai, enviarei uma carta ao rei de Israel." E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: "Logo, chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra." Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: "Sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim este homem para eu restaurar da sua lepra? Notai-vos, ele busca ocasião contra mim." Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: "Por que rasgas os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberás que ainda há profeta em Israel." Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estou feliz de mais uma vez estarmos reunidos na casa de Deus. E aqui é o lugar onde a gente tem liberdade de se desligar de tudo que ficou lá fora e calar a nossa alma, a nossa aflição, às vezes a angústia, a correria do dia a dia, e assim a gente consegue ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu quero te dizer essa noite, independente se o teu dia foi difícil, se foi cansativo, se foi corrido, esta noite tente se desligar e ligar a sua alma, o seu coração, para você ouvir aquilo que Deus tem preparado para ti. Aleluia. Quando a gente lê o texto da passagem, a cura de Naamã, se a gente voltar na história, nós vamos perceber que esse era um período em que a nação síria fazia constante guerras contra o reino de Israel. Na verdade, até hoje, essas duas nações vivem disputando o território entre si. Mas nessa época, o profeta Eliseu exercia o seu ministério profético sobre Israel. E foi um pouco difícil para os planos do rei da Síria prosperar, porque toda vez que o rei da Síria tramava algo dentro do seu quarto, do seu lugar de reuniões, tudo que ele tramava, as emboscadas que ele planejava contra o exército de Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu ia lá e contava para o rei e dizia: por este lugar tu não passa, porque tem emboscada síria. Por algum tempo se repete essa mesma coisa, até que o rei da Síria começa a desconfiar dos seus próprios servos, daqueles que estavam com ele, dos que estavam à sua mesa, e ele vai dizer: tem algum traidor entre nós. Tem alguém que está contando para o rei da Síria os meus planos. Tem alguém que revela o que a gente trama aqui para alguém de Israel. Mas aí vão dizer para ele: não tem nenhum traidor entre nós. É que lá em Israel tem um profeta. E tudo que tu fala aqui no teu quarto secreto, Deus revela lá para o profeta e ele conta para o rei. E o rei da Síria fica furioso, ele diz: nós temos que dar um jeito nesse profeta. Se é ele que está atrapalhando meus planos de prosperar, vamos matar o profeta. Manda um exército sírio que cerca a cidade de Samaria, que era a cidade onde Eliseu habitava. E de manhã, Geazi, o servo, o moço que ajudava Eliseu, sai para fora e ele volta correndo, dizendo para Eliseu: estamos cercados. Tem um exército sírio por todo lado. E eu até imagino ele falando para Eliseu, só que enquanto ele fala, Eliseu permanece calmo, do jeito que estava. De repente o Geazi não entende e até repete para Eliseu: Eliseu, nós estamos cercados. Um exército sírio cercou a cidade inteira e eles querem te pegar.
Eliseu continua tranquilo e vai dizer para ele: ei, não se preocupa não, maiores são os que estão conosco. E de repente o menino não entende por que Eliseu está dizendo para ele que maiores são os que estão com ele, se tudo que ele viu foi um exército sírio cercando a cidade. Mas aí Eliseu ora e diz para Deus: abre os olhos do moço para ele. Aleluia. Quando Eliseu pede para Deus abrir os olhos espirituais de Geazi, o menino começa a enxergar que Eliseu não estava doido nem maluco, porque bem maior do que o exército sírio que ele tinha visto, havia um exército de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. O problema é que a gente é acostumado a olhar só com os nossos olhos carnais. Aí a gente só vê o tamanho da dificuldade. A gente só vê o tamanho do problema, o tamanho da enfermidade, o tamanho da situação. Aí a gente corre e diz: não tem jeito, estou cercado. Mas esta noite eu quero te dizer: peça para Deus abrir os teus olhos espirituais e comece a ver além do que a tua visão carnal está te levando. Comece a ver além do que a dificuldade está te mostrando. Comece a ver além do que o problema está te fazendo enxergar. Comece a ver que muito além de toda afronta, que muito além de qualquer cerco, que muito além de toda angústia, de toda dor, de toda aflição, está o cuidado e a proteção de Deus, e isso nunca falha. Aleluia. Deus dá o livramento para Eliseu. Mas continuam as guerras entre Israel e a Síria. E o texto que nós lemos vai dizer que em uma dessas guerras o exército sírio leva uma menina cativa da terra de Israel. Naquela época isso era muito comum, eram chamados prisioneiros de guerra. Iam entre os despojos com os soldados, com o exército que vencesse a batalha. Essa menina, ela é levada, colocada na Síria e fica aos cuidados da mulher de Naamã. E às vezes a gente, ao ler rápido esse texto, a gente até não entende, pensa que a menina era uma empregada doméstica da mulher de Naamã. Mas não era. Ela não estava lá porque ela queria, ela foi tirada do meio do seu povo. Ela não escolheu estar lá trabalhando na casa da mulher de Naamã, pelo contrário, levaram ela do seu povo sem se despedir, sem dizer se ela queria ir ou não, colocaram no país distante e ela estava dentro da casa de Naamã para servir naquilo que fosse preciso, na hora que eles precisassem. Ela não tinha salário, muito menos horário de trabalho, e não podia sair de lá. Ela era obrigada a estar lá dentro da casa de Naamã trabalhando como serva. E a menina que trabalha dentro da casa de Naamã, ela vai perceber que tem algo diferente em Naamã. Porque o texto bíblico começa falando de Naamã, dizendo que ele era um grande homem na Síria. Era um oficial, o chefe do exército do rei da Síria. Por ele, o exército sírio tinha obtido muitas vitórias. Naamã era guerreiro, valente. Só que depois de falar todas as qualidades de Naamã, o escritor vai dizer, porém, leproso. E o porém mudava tudo que já tinha sido dito antes, porque na época a lepra era uma doença grave que não tinha cura. Naamã era um oficial, era chefe do exército, tinha o seu lugar de respeito, tinha sua posição na Síria, era valente, homem de guerra, mas era leproso. E os leprosos na época viviam num lugar retirado da cidade. Quando era dado diagnóstico de lepra para alguém, essa pessoa era arrancada do meio do convívio da sua família, era levado para viver fora da cidade com os outros leprosos, porque a lepra era contagiosa. Só que provavelmente Naamã não está vivendo fora da cidade, pelo contrário, Naamã está vivendo na sua casa como se nada tivesse acontecido. E de repente, pelo fato de Naamã ser um grande homem na Síria, de ter o respeito do rei, de ser reconhecido por onde passava, a lepra de Naamã era mantida em segredo. É bem provável que só na mãos da sua casa, o rei, muito poucas as pessoas sabiam do estado que se encontrava Naamã, porque o rei não queria tirar Naamã de cena. Ele era valente, ele era o chefe do exército. Eu até imagino Naamã todo dia se levanta, coloca a sua roupa de guerreiro, pega a sua armadura de guerra, vai passar pelo meio da cidade, de repente coloca uma capa por cima para disfarçar, e as pessoas, quando vem Naamã passando, todo mundo cumprimenta, todo mundo se curva, é o grande Naamã que está passando. Quem sabe Naamã até coloca um sorriso no rosto, cumprimenta as pessoas, e ninguém percebe, mas ele sabia da lepra que estava doendo por
por baixo da capa. Todo mundo pensa que está tudo bem, é o oficial que está passando, mas só Naamã sabia das feridas que doíam por baixo da capa. Porque tem coisa que só a gente sabe e ninguém mais vê. E às vezes nós até conseguimos fingir muito bem. A gente coloca um sorriso no rosto, a gente dá um abraço, a gente diz que está tudo bem, mas só a gente sabe da lepra, da ferida que está doendo por baixo da capa e ninguém está percebendo. Às vezes parece que é tão fácil, que é tão simples colocar uma capa, colocar um disfarce e dizer que está tudo bem, mas só Deus sabe onde tem lepra escondida, só Deus sabe onde tem ferida doendo, só Deus sabe onde está machucando e às vezes ninguém está percebendo. Mas esta noite eu quero te dizer, você não precisa viver escondendo a tua lepra, porque você está diante de um Deus que tem o poder de te restaurar. E a menina que está dentro da casa de Naamã, ela descobre que ele estava leproso. E ela até poderia usar esse segredo ao seu favor e dizer para Naamã: se tu não me deixar voltar lá para Israel, para minha terra, eu vou contar para todo mundo que tu é um leproso. Mas não. Quando a menina vê a situação de Naamã, tudo que ela consegue é se lembrar do profeta, do homem de Deus que veio a ela. E ela não consegue se calar. Eu imagino que ela vê que Naamã vai piorando com o passar do tempo. Porque a tendência de um leproso que não está fazendo tratamento é ir piorando. E na época não tinha tratamento. A menina vai dizer: se ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está em Israel, com certeza ele seria curado. Aleluia! Se ele estivesse diante do profeta, ele seria restaurado da lepra. Mas é a menina de quem arrancaram tudo. Glória a Deus. É a menina que foi levada cativa de Israel para Síria. É a menina que está trabalhando num lugar que ela não queria estar, que está vivendo num país que ela não queria viver, que não tem direito de escolha nem de decisão, mas nem por isso ela vive choramingando pelos cantos. Pelo contrário, ela ainda consegue transmitir palavra de esperança e dizer: em Israel ainda há cura. Aleluia! Em Israel ainda acontece milagre. Pode ser que você não esteja vivendo no lugar que queria estar. Pode ser que a situação não seja melhor, que você não tenha o que queria ter. Mas isso não é motivo para você se calar. Pelo contrário, continue transmitindo palavra de esperança. Continue transmitindo palavra de vida. Continue dizendo que ainda é um Deus que cura, que ainda é um Deus que restaura, que ainda é um Deus que liberta. A situação que você está vivendo não define o poder e a autoridade de Deus. Tão grave eu imagino que era a situação de Naamã. Tão desesperado ele devia estar que ele para dar ouvidos para o que a menina tinha para falar. Na época, as mulheres não tinham muito valor, muito menos aquela menina que era uma escrava, alguém estrangeira que estava ali servindo na casa de Naamã. Se Naamã não tivesse leproso, eu duvido que ele ia parar para ouvir o que a menina tinha para falar. Mas a lepra está doendo, faz Naamã dar ouvidos para que uma serva queria dizer. Aleluia. Sabe o que é? É que às vezes Deus tem que vir e colocar lepra para a gente aprender a descer do pedestral. Porque tem gente que diz: eu quero que Deus fale comigo, mas o fulano de tal tem que vir orar. Eu quero que Deus fale comigo, mas tem que ser assim, assim, assim. Mas quando a lepra começa a doer, a gente corre para o primeiro culto de oração. A gente para pedir oração para aquele irmão que nem sabe falar direito, porque a gente sabe que a lepra está doendo. E às vezes nós não entendemos, mas é Deus fazendo a gente descer e parar para ouvir, e parar para entender que Ele é Deus e se revela para quem Ele quer e faz as coisas do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Naamã não só acredita no que a menina fala, mas agora ele tem que ir para o rei convencer o rei da Síria. E com certeza não foi fácil convencer o rei da Síria, que era inimigo de Israel, a enviar ele para Israel para ser curado de uma lepra. Mas Naamã conseguiu. Ele estava determinado que ele tinha que ir para Israel ser curado da lepra. E o rei da Síria envia ele. Ele pega presentes
para levar para o rei de Israel, e o rei da Síria ainda escreve uma carta para o rei de Israel. Só que a menina falou que Naamã seria curado se ele estivesse diante do profeta que está em Israel. Naamã está indo para o rei com uma carta. Quando o rei de Israel lê a carta, rasga os seus vestidos, fica atribulado, indignado, porque na carta o rei da Síria está dizendo para ele: eu estou te enviando meu servo Naamã para que tu restaures da lepra. Quem sabe o rei da Síria pensa que em Israel as coisas funcionavam como na Síria, porque na Síria era o rei que dava autoridade para o profeta, era o rei que chamava o profeta para falar na hora em que ele quisesse aquilo que ele quisesse ouvir. Aí ele pensa: vou mandar esse recado para o rei de Israel, para o rei mandar o profeta curar Naamã. Mal sabia ele que em Israel não era rei que mandava o profeta, que em Israel era profeta que falava e o rei tremia no trono. Mal sabia ele que em Israel as coisas não funcionavam do jeito que ele estava acostumado, que em Israel os profetas tinham autoridade, não era o rei que barrava profeta. Aleluia. Chega a carta, o rei fica indignado. E ele vai dizer: o rei da Síria está procurando ocasião contra mim. Isso é afronta, só pode. Mandou um homem leproso para que eu cure da lepra. Mas enquanto ele está lá, atribulado, andando de um lado para o outro no trono, dizendo: o rei da Síria está armando alguma coisa, alguém avisa para Eliseu isso. Eliseu fica sabendo e manda dizer para o rei: não precisa rasgar as tuas vestes, não precisa perder noite de sono e ficar aí andando de um lado para o outro, não precisa ficar vendo afronta em tudo, porque tem crente que consegue ver diabo em tudo, ele só não consegue ver o agir de Deus. Aí Eliseu diz: manda vir para cá, que ele vai saber que ainda há profeta em Israel. Deixa ele vir aqui, que ele vai saber que ainda existe profeta em Israel, que ainda existe Deus em Israel, porque profeta não anda sozinho, profeta anda com Deus. Amém. Manda Naamã ir ao encontro de Eliseu. Naamã vai. Quando chega lá, acostumado com o tratamento que ele tinha na Síria, que todo mundo se curvava, recebia o grande Naamã, Eliseu nem aparece para falar com ele, ele fica indignado. Eliseu só manda um servo dizer assim: se tu quer ser curado da lepra, desce lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naamã fica furioso. Não veio me ver, não me cumprimenta, não me chama para entrar. Manda um servo dizer para eu mergulhar 7 vezes no Rio do Jordão, no rio imundo, porque para os sírios o Rio Jordão era considerado imundo, era um rio sírio, era um rio de Israel, era um rio impuro para eles. E Naamã vai dizer: se é para mergulhar, então que eu mergulhe lá na Síria, nos rios limpos. Mal sabia Naamã que o segredo não era a água do rio, era a fé e a obediência dele. Mas Naamã está indignado, dizendo: vou voltar embora, esse homem nem é profeta, está só tirando onda com a minha cara, porque não vai me ver, me manda descer naquele rio sujo, mergulhar, não, eu vou embora. E os servos, aqueles que vieram com Naamã lá da Síria, vão insistir, convencer ele, dizer: mas pediu uma coisa tão simples, se fosse algo difícil tu ia correr para fazer, ele te mandou descer lá no Jordão e mergulhar, já está aqui mesmo, Naamã, vamos. Só que para Naamã descer no Jordão, ele tinha que deixar o orgulho dele de lado. Acostumado a se banhar nos rios limpos da Síria, em lugares que para ele eram lugares melhores, e agora tem que ir lá descer e mergulhar nas águas do Jordão. Ele vai, mas ele vai pela insistência dos outros, não é pela fé dele. Naamã chega lá, dá o primeiro mergulho, eu até imagino com a cara meio fechada, meio sem jeito, mas mergulho. Sai do Jordão do mesmo jeito e diz: não, vou embora, perca de tempo. Alguém diz: mas Naamã, mergulha mais uma vez. Naamã mergulha de novo, sai do mesmo jeito e diz: desisto, arruma a carruagem, vamos embora. Alguém diz: Naamã, é para mergulhar 7 vezes, mergulha de novo. Pela insistência dos outros, Naamã vai mergulhando, mergulha 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, e eu até imagino Naamã dizendo: eu não vou mais perder tempo mergulhando nesse rio, eu vou embora. E alguém diz: Naamã, mergulha mais uma vez. Naamã desce de novo, era 7 vezes que ele falou. Mas eu não quero mais, eu vou embora porque eu estou do mesmo jeito. Mas Naamã, ele falou que era para mergulhar 7 vezes. Vai, Naamã,
Deus está dizendo para você essa noite: desce no Jordão, mergulha de novo. E alguém vai dizer: não, para mim já deu. Eu já orei demais, eu já fiz campanha, já levantei de madrugada. Mas o segredo está na insistência. Se for preciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não importa, desce no Jordão, vai mergulhando, porque enquanto você está mergulhando, Deus está agindo ao teu favor, mesmo que não esteja vendo. Mergulha mais uma vez na mão. Mas eu já desci no Jordão muitas vezes. Mas vai lá na mão, desce de novo e mergulha. Desce no rio da oração, mergulha de novo. Desce no rio do jejum e mergulha de novo. Desce no rio da consagração e mergulha de novo. Mas eu estou cansado e Deus está dizendo: desce no rio da unção e mergulha de novo. O reino de Deus é conquistado por força. É na medida da nossa fé. As portas não se abrem, o milagre não chega pela nossa sabedoria, pelas nossas palavras bonitas ou porque a gente é bom. No reino de Deus as coisas são conquistadas pela fé. O segredo é insistir mesmo quando nada está acontecendo. Estou mergulhando, mas não mudou nada. Estou mergulhando, mas tudo está do mesmo jeito. Estou mergulhando, mas a porta não abriu. E Deus está dizendo: vai descendo no Jordão, mergulha de novo. Lá vai na mão, pela 7ª vez. Quando ele desce e mergulha pela 7ª vez, ele sobe. Começa a olhar para a sua pele. E a palavra de Deus diz que a pele dele era nova como a pele de uma criança. As feridas sumiram. A lepra foi embora. Naamã vê que ele não era mais o mesmo. Naamã vê que a sua pele foi mudada. Naamã percebe que não está mais coçando, que as feridas sumiram. E aí sim ele vai entender que havia profeta em Israel, que havia milagre em Israel, que havia Deus em Israel. Mas Deus poderia ter feito milagre aos poucos. Deus poderia ter feito milagre no primeiro mergulho. Mas pensa comigo, se Naamã mergulha a primeira vez e sai, olha para sua pele, percebe que as feridas já estão secando, percebe que tem algo diferente, isso só ia incentivar ele a continuar mergulhando. Ele não ia mergulhar por fé, ia mergulhar por vista. Estou vendo e eu mergulhando. Mas com Deus as coisas são diferentes. É para continuar mergulhando mesmo quando não está vendo nada de diferente. É para continuar mergulhando mesmo quando aparentemente nada está acontecendo, nenhuma porta está se abrindo, a providência não está chegando. É para continuar mergulhando quando tudo que a gente precisa é usar a fé. Naamã entende que em Israel as coisas eram diferentes. Naamã percebe que de fato o que a menina falou era verdade. E agora ele corre para Eliseu e quer pagar pelo milagre. Porque ele estava acostumado. Lá na Síria eles pagavam por tudo. Ele chega para Eliseu com os presentes e Eliseu vai dizer: não, deixa isso contigo. Deus queria te curar na medida da tua obediência, da tua fé. Não era sobre aquilo que tu tinha para dar. Naamã insiste, mas Eliseu não pega nada. Aí Naamã entende que de fato em Israel havia um Deus diferente de todos os deuses que ele conhecia na Síria. Naamã não recebe sua cura para o corpo, ele se encontra de verdade com o Deus de Israel. E ele vai dizer para Eliseu: a partir de hoje eu só quero servir o Deus de Israel. Tem mais uma coisa, Eliseu, me dá um pouco dessa terra aqui para me levar lá para a Síria. Mas por que Naamã? Porque Naamã entende que sacrifício a Deus só podia ser oferecido em Israel. Como ele estaria num país distante, ele queria dar um jeito de sacrificar para o Deus de Israel. Porque Naamã de verdade foi transformado. Naamã não recebeu
recebe só a cura. Naamã recebe uma transformação por completo. Ele volta para a Síria, mas ele nunca mais foi o mesmo. Só que enquanto Naamã está indo embora, Geazi, o moço que ajudava Eliseu, indignado, não conformado que Eliseu não aceitou nada dos presentes, não pegou nada de tudo que Naamã estava oferecendo, ele deixa Naamã se afastar cerca de 2 quilômetros e corre atrás. Quando ele alcança a carruagem, Naamã já vem perguntando: tudo bem, o que aconteceu? Geazi vai dizer: não, tá tudo bem, mas sabe o que é? É que chegou uns filhos dos profetas lá para Eliseu, e Eliseu mandou te pedir aqui 2 vestes, um cinto, um talento. Geazi queria pegar a riqueza, o presente para cima, mas coloca Eliseu no meio, porque tem gente que é especialista em fazer uma fofoca e colocar todo mundo junto. Naamã dá mais do que ele tinha pedido, manda os moços acompanharem ele para ajudar a levar. Quando está chegando em casa, Geazi manda os moços embora e ele leva sozinho para esconder de Eliseu. Esconde tudo. Aí vem Eliseu se encontrar com ele e vai dizer: da onde tu vem, Geazi? Geazi: eu não venho de lugar nenhum. Aquela era a chance de Geazi se arrepender e confessar, porque errar é humano, mas Deus sempre dá uma chance da gente se arrepender. Quando Eliseu pergunta para Geazi de onde ele veio, Geazi poderia ter reconhecido, dizer: Eliseu, eu fui atrás, eu não aguentei, eu peguei o presente do Naamã. E provavelmente Eliseu teria orado para Geazi ser perdoado, mas Geazi: não, Eliseu, eu não venho de lugar nenhum. Naquele momento eu creio que ele esquece que Eliseu era profeta, porque se Deus revelava para Eliseu até os planos do rei da Síria, não ia revelar que ele estava mentindo. Mas Geazi está tão convencido que Eliseu não ia descobrir, que ele continua dizendo: eu não vim de lugar nenhum. Eliseu vai dizer: tu acha que eu não sei que tu correu atrás? Que tu colocou os olhos na riqueza, que tu pegou o presente que Naamã tinha para dar? Tá bom, então, Geazi, já que pegou o presente, eu tenho que pegar a lepra também. Geazi sai dali leproso, porque colocou os olhos na riqueza, porque não entendeu que o milagre de Naamã era para transformar a sua vida e não para receber pagamento. E me chama a atenção que Geazi não sai leproso a hora que ele rouba, a hora que ele pede lá o presente para Naamã. Geazi sai leproso a hora que ele mente para Eliseu. Porque Deus sempre dá uma chance da gente se arrepender. É verdade que muitas vezes a gente se afasta do caminho, muitas vezes a gente corre atrás do que não era para correr, muitas vezes a gente traz para perto aquilo que não era para ter, mas Deus sempre dá uma chance de se arrepender, de confessar. E não importa por qual caminho de repente você tenha ido, não importa qual destino você escolheu, esta noite Deus está te chamando para perto, dizendo: vem para minha presença, que eu ainda posso restaurar a tua vida. Naamã voltou para casa totalmente restaurado, transformado, mas Geazi ficou leproso. Nós vemos nesta passagem 2 histórias diferentes. Alguém que recebeu a cura, alguém que se encontrou com o Deus de Israel de verdade, mas alguém que teve a chance e não aproveitou. Essa noite Deus está te dizendo de que lado você quer ficar. Você está do lado de Geazi, só focado naquilo que pode receber, ou você está como Naamã, querendo ser transformado, querendo ser curado, querendo ser restaurado? O mesmo Deus que restaura da lepra está aqui essa noite. Amém. Glória a Deus. O mesmo Deus que enxerga aquilo que ninguém enxerga está aqui essa noite. Quem sabe se há tanto tempo você tenta esconder a tua dor, a tua ferida, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais. Chega uma hora que por mais que a gente tente disfarçar, já não dá. Mas esta noite Deus está te dizendo: eu tenho poder para te curar desta lepra. Fica de pé comigo que a hora está chegando. Só você sabe qual é a lepra que está escondida por baixo da carne. Só você sabe aonde está a ferida, aonde a ferida dói mais. Só você sabe aquilo que há tanto tempo tu tenta disfarçar e de repente ainda ninguém percebeu. Mas esta noite Deus está dizendo para você: jogue essa
disfarçar. Chega de viver tentando esconder a tua dor, a tua ferida. Chega de ficar colocando capa para esconder lepra, porque você pode ser restaurado. E o segredo é descer no Jordão, descer na presença de Deus e mergulhar. O segredo é abrir mão, é se desfazer de tudo. Naamã teve que largar tudo de lado, teve que deixar o orgulho, teve que deixar suas vestes bonitas e simplesmente descer no Jordão e mergulhar. Mas valeu a pena porque foi curado. Abre mão de tudo aquilo que está te prendendo. Começa a descer na presença de Deus. Começa a se esvaziar de tudo para se encher da presença dEle. Porque o Deus que cura, que restaura, que liberta, que transforma está aqui esta noite. Você não precisa viver escondendo por aí a tua dor. Você não precisa ficar escondendo lepra. Não importa quão avançado esteja, porque Jesus Cristo ainda tem poder para te restaurar. Eu quero orar esta noite. O Espírito Santo está aí tocando no seu coração. Está tocando na tua alma. E só você sabe aonde tem lepra escondida. Mas este é o momento de descer no Jordão e ser restaurado. Eu quero ir com você. Se quiser passar aqui na frente, quiser ficar no seu banco, fica à vontade. Senhor Deus. Oh Jesus Cristo, nós clamamos pelo teu nome neste momento, Pai. Somente tu nos conheces melhor do que ninguém. Ah, Senhor Deus, tu sabe aonde existe ferida, aonde existe lepra escondida. Só tu sabe, Senhor, há quanto tempo. Quem sabe tem alguém tentando disfarçar a sua situação. Mas esta noite, Senhor, nós nos desfazemos de tudo. Nós nos desfazemos, Senhor, da capa, do orgulho, da soberba, da vaidade, porque nós queremos descer no Jordão e sermos restaurados por ti mesmo. Esta noite, Senhor, nós abrimos mão de tudo que nos prende, de tudo que nos afasta, e descemos, Senhor, na tua presença para ser curado. Vem, Espírito Santo, e visita cada coração neste momento. Vem, Espírito Santo, pela tua presença que toca na alma, que cura a ferida, que mostra o que está escondido. Nós clamamos pelo teu nome, Jesus, e declaramos pela fé que vidas serão restauradas da lepra, Senhor. Que pelo poder da tua palavra venha a transformação, Senhor. Que feridas escondidas estão sendo curadas, porque nós descemos do teu rio esta noite, Deus. Que haja restauração, que haja libertação, Deus. Que famílias sejam restauradas pelo teu poder, Jesus. Que haja renovo, Senhor. Que haja consolo, Deus. E que as feridas escondidas sejam curadas. Que sejamos transformados, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não vamos esperar nada de mim e da pregadora desta noite, porque o dono da festa estava primeiro que nós, já estava aqui. Quando eu cheguei aqui, Jesus já estava aqui. Aleluia. Então, Deus, Ele tem bênção para nós nesta noite, aleluia, porque Ele é fiel e Ele é maravilhoso para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Oh Deus da glória, aleluia. Oh, aleluia, Deus maravilhoso, louvado seja
nome, Jesus. Aleluia. Glória. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Fala conosco nesta noite, Pai. Reclame da tua santa palavra, o seu louvor nesta noite, aleluia. Oração a ti. Aleluia. Santo és tu, Jesus. Deus fiel, aleluia. Aleluia. É mais fácil. O DVD é mais. É por ordem, né? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. É Deus da glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu andei desistindo, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, um amigo sem fim. O loucura e tristeza eram parte de mim. No teu espinho, no pecado, eu quis ser. Arvoremente da vida e da morte, eu quis ser. Quando eu vi meus pecados no chão, a minha alma vagava na escuridão. Nas casas da nossa Senhor me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje sou bem mais gente que mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui baguadeira, fui noite segura. Eu sei calor. Hoje eu sou verdade, mas já
As lutas são demais. Os repousos veio lágrimas ao lado. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo, amor, na hora. Eu sempre te amei.
vai entrar mais um aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. 13, melhor que ontem. Santo, santo as coisas. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma vez.
Santo és tu, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória.